Olá pessoal, tudo bem? Do lado direito está o Read Code, onde vocês possam fazer doação, qualquer valor, estará ajudando a casa. Somos uma casa de apometria, Casa José de Arimateia, ok? Então vamos abrir hoje com a prece de Cáritas, as orações pelas almas e os textos a seguir. Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal, é sempre bom para que as outras pessoas também que veja o Evangelho, ok? Quem puder pode colocar um copo d'água para a fluidificação desta água. Então eu vou abrir com o Pai Nosso. E no final vou fechar com a Ave Maria. Os trabalhos da casa tem o Evangelho de quarta-feira, às 18 horas, ok? E do lado direito tem o code, não atendo o telefone, é só pelo WhatsApp, ok? Eu quero ver com quem eu estou falando. É simples. Muito fake, muitas ligações aí falsas, que eu estou anotando a todas. Então, por isso que eu dei uma parada aí. Aí depois a gente vai ver o que vai fazer em relação a isso. Ok? É seriedade nos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. E no final, a Ave Maria. Então, vamos fazer bastante vibração, bastante pensamento positivo. A gente está fazendo os evangelhos, não está editando. Hoje eu estou editando e colocando num canal no YouTube, porque a gente está trabalhando internamente com os membros da casa, ok? A gente está discutindo muito sobre a situação, inclusive a situação política do país, porque é importante também sobre o aquecimento global, né? O que está acontecendo nos outros países também, sobre este fato. Então vamos lá. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Quando fala refletir a vossa imagem, é as nossas atitudes em amor, né? Falar e não fazer não adianta nada. Vou falar um pouquinho, hoje vai ser um pouquinho os evangelhos que a gente está falando nesses dias, nesse mês passado inclusive, algumas coisas muito fortes, e é para a gente repensar das nossas atitudes. Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço, por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte
e absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio dos vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofre, vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres, que assim seja, graças a Deus. E vamos, fazer bastante oração para o nosso país, que se conta todo atribulado também, sobre o poder, todo mundo quer o poder, mas na hora que tem o poder na mão não sabe o que faz com ele. E assim como os outros países também, que está acontecendo. É triste. Os administradores têm que... Eu tenho os evangelhos anteriores que eu fechei, mas foi falado das queimadas, que tem que ficar um pouquinho mais dentro deste país. Mas parece que não se tem a lição de casa e essas queimadas, o fogo não vem sozinho, Vocês entenderam. E a conta não é para eles, porque eles podem pegar o avião e ir embora em outro país, a mudança. Mas a gente tem que ficar aqui. Então a conta vem para todos nós. É a briga de quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Tem uma base por detrás, muito interesse. E é triste. Eu vou falar sobre a guerra, mas antes da guerra eu vou falar sobre um texto que foi tirado, eu tiro da Bíblia, eu tiro de livros. Eu vou lendo os livros, interpretando e passando para vocês. E aí vocês vão ver que uma coisa é ligada à outra. Ok? Fariseus é o título. Termo fariseus quer dizer em separado. Porque muita gente fala, os fariseus vai na igreja, evangélico ou católico ou qualquer outra pessoa fala quem são os fariseus. Nem sabe o que está falando. O que eles estão falando e nem as pessoas que estão escutando nem sabem. Fariseus formavam partido do povo, tendo influência junto a ele. Composição: trabalhadores rurais, artesãos e pequenos comerciantes. Embora falavam que o espiritual era mais importante, entretanto gostava mesmo do dinheiro. Nas sinagogas adoravam ocupar os primeiros lugares e quando alguém não concordavam com a doutrina, expulsavam. A realização e a junção dos fariseus e os escribas, os doutores das leis, começaram a organizar o povo depois do cativeiro da Babilônia. O templo destruído e o grupo empobrecido. Quando chegam à Palestina, encontravam novas ideias e costumes trazidos pelos gregos e romanos. Com o tempo, viraram fanáticos, faziam tudo para mostrar que eram judeus observantes da lei de Moisés e tradições, tais como a circuncisão, jejuns e esmolas, enfim, Eram rígidos.
Contudo, Jesus os comparou a sepulcros caiados, digo, para fora, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorentos, fétidos. Isso é bíblico, tá bom? Não é o seu André que está falando. Eu leio, eu estudo e passo para vocês, né? Sustentavam a luta armada de Judas Macabeu, achavam que Messias viria como guerreiro para expulsar os romanos. Na verdade, na época de Jesus, queriam politizá-lo. Na verdade, o Jesus era. Querendo ou não querendo, ele estava na política, mas uma política do amor. Mas queriam que Jesus empunhasse uma arma na mão, propriamente dito. É complicado falar isso, né? Quem conhece um pouco da história de Jesus queriam utilizá-lo, né? Vamos mudar agora de assunto e vamos no mesmo assunto, mas na sequência, para chegar lá nas guerras. Os zelotes eram gregos, zelotal, zelotes ou fanáticos. Bom, antes de continuar, falar que Jesus, os 12 apóstolos tinham, a maioria deles eram tudo assim, tinha cobradores de impostos, pessoas assim, sabe? Não precisa falar, 3 pontinhos, né? Junto com Jesus. Jesus não pegou um anjo para colocar como apóstolo. Pegou pessoas que, muitos deles que estavam assim, fora do rumo do certo, para poder, né, dar um ensinamento, ok? Bom, os zelotes tinham um partido que era revolucionário do século I, sobre a influência de Judas de Gamala, ou Galileu, representavam a ala mais radical dos fariseus. Eram excluídos também, iam de encontro e não aceitavam quem colaborassem dos movimentos do Império Romano, né? Radicais entre os judeus, muito, acreditavam que as instituições, monarquias, templos, sacerdócio e sinagogas eram válidas e poderiam, né, ser limpado, um trabalho de limpeza, né, com purificação. Então faz o mal, mas vai lá, vamos pintar a parede lá que vamos purificar. Não é bem assim, né? A gente se fala muito de reforma íntima e as pessoas as fazem de boca para fora e ficam fazendo maldade nos bastidores, criando movimentos que não existem. Perfeito? Vamos continuar. Cujo seria preciso somente purificá-las. Não pagavam impostos em Roma, né? Eram chamados de zelotes, ladrões ou bandidos políticos e criminosos, sicários terroristas, por atuarem na Galileia. Eram discípulos de Jesus, entre os discípulos de Jesus, havia zelotes, né? Simão o Zelote, né? Na virada, desculpa. Vai estar em inglês, na hora que editar vai estar em inglês, porque os vídeos são vistos lá em outros países. Então, em Marcos 13, 18. Então, é o que se encontrava junto com Jesus Cristo, né? Ele não pegou, né? O único que tinha ali era José de Arimateia, que era maravilhoso, mas pouco aparecia em reuniões, ou quase nunca. Mas ele ajudava muito Jesus e falava das coisas que estavam acontecendo no Sinédrio. E falava como que Jesus mantinha todo aquele movimento. Tudo precisa de valores, certo? Para que as coisas aconteçam. Com certeza, José de Arimateia ajudava
monetariamente Jesus Cristo. Ah, mas o senhor está falando? Lógico que sim. Tinha Deus, mas tinha lá um homem lá que ajudava muito. Que inclusive acompanhou a crucificação de Jesus Cristo. E não apareceu. Só no final, quando ele cedeu o túmulo. Perfeito? Agora vamos falar da guerra. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Casa José de Arimateia. Ok? E é bom porque as outras pessoas possam também escutar esses enunciados. Estão visto, a casa é vista, eu parei um pouco para estudar e estava tudo aqui. A gente estava discutindo aqui com os membros na mesa e agora eu estou colocando para vocês. Infelizmente eu não posso colocar eles, né, em conversa, porque por causa de direito autoral visual, né? Não é assim. Quando alguém utiliza a imagem. E não pode, tem que pedir autorização. Muitas coisas que eu coloco o cantor cantando, eu peço autorização para colocar. Inclusive o Júnior, que é maravilhoso. E faz tempo que eu não coloco ele cantando, mas logo logo eu vou conversar com ele novamente. A Guerra Segundo o Espiritismo. Perfeito? É em 2 de fevereiro de 2019, né? Felipe Gama, Curiosidades do Espiritismo, Moral Espírita, Opinião Espírita, Conflito do Espiritismo, enfim, né? Desde os primórdios da sociedade, o homem vive em guerra. Desde que as primeiras tribos passaram a lutar pela soberania de algum recurso natural ou pela soberania de seu povo. Os povos se dividiram em estados, países, regiões. Tal fato segregou somente em classes sociais, etnias, grupos religiosos e até povos com diferentes ideologias econômicas. Hoje não se fala que as guerras, que lá que está acontecendo é por causa da religião. Não é tanto assim, não. É por causa de lugar, expansão territorial. É isso. Por causa disso. Ok? E os outros países estão metendo o bedelho ali. Então a dica é, vamos olhar mais para dentro do nosso país. Senão pode respingar energias aqui. Energias negativas, porque lá está negativo, inclusive aqui com esse meio político está tudo muito negativo. Ok? Essa semana vocês vão ver o que vai acontecer. Não vai ser muito legal, não. Vai ser muito bom. Então, votem direitinho, para que depois, lá na frente, não venha a conta. Perfeito? Vamos lá. Para todos os casos, a guerra sempre foi uma solução imediatista com graves consequências. Mas como a espiritualidade vê as guerras, seriam permitidas por Deus e as inúmeras mortes e os soldados que matam na guerra estão cometendo assassinato? Devemos inicialmente entender que a guerra é sobretudo a predominância do nosso instinto animal de superioridade pela força. Devido à nossa ainda fraqueza moral, acreditamos que somente seremos entendidos e respeitados se gritarmos mais alto. Hoje está meio diferente as coisas, esse negócio de gritar muito alto aí, né? Tivemos um exemplo agora aí nas eleições, né? Perfeito? Ou seja, se através da imposição fizermos valer nossos argumentos, isso se deve ao fato de ainda estarmos nos estágios iniciais da evolução, fazendo com que geralmente nós, seres humanos,
hajamos desta maneira. Em sua sabedoria divina, Deus Todo-Poderoso permite ao homem que desbrave com o seu livre-arbítrio todas as possibilidades de ação dentro da lei de Deus, sendo a lei de distribuição uma das suas leis que futuramente iremos estudar com mais detalhes. Sabemos que as guerras são ainda um caminho escolhido pelos homens para agir em suas diferenças. Que diferença é essa? Matar o próximo, ceifar a vida, né? Coagir, fazer que indivíduos saiam do lugar onde estão bem para ir para outros lugares, começar novamente. Tem alguma coisa errada. Isso se chama administração. Administração do coração. Não podemos confundir, pois a guerra nunca foi e será o caminho preferido pela espiritualidade amiga, que inclusive busca incansavelmente dissuadir os poderosos de uma ideia de conflito bélico. A guerra é somente a preferência do homem pela força e a razão. O que diz o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, sobre o assunto? Agora vamos entrar um pouquinho na Allan Kardec, né? Pois tem a história do Allan Kardec, né? Que eu já vou contar para vocês. Ele foi coagido também pela Igreja Católica. Ele teve que... O Espiritismo era para ser uma religião, e não é religião. É uma coisa horrorosa, um querendo aparecer mais do que o outro, e é errado isso. Então não é religião, a minha religião. Vamos parar, a única religião é a da Bíblia, ok? E Allan Kardec teve que pegar a Bíblia para fazer a fusão entre tudo o que ele pensava nos livros, livro dos Espíritos, né? Entre outros, Evangelho segundo o Espiritismo, e assim. Porque para ele sobreviver. Então não foi por causa disso. E fim de papo. Na minha religião, no candomblé, não é religião. É energia. A Umbanda, energia. Mesa branca, energia. Energia, tá? Esse mês é o mês de Cosme e Damião. Eu tenho ido nas casas. Eu vejo coisas que eu fico em silêncio, eu vou em casas que a mentora não deixa trabalhar. Ela fala assim, aqui você não trabalha. Eu falei, por quê? Fica de fora. Ela não deixa, não dá passagem. Eu até gostaria, fico sentido. Ela assim, aqui não. Aqui não pode. Você pode ajudar a fazer, mas não pode dar passagem aqui. Infelizmente, a energia não é a mesma. E não é religião. Não é religião, pessoal. Às vezes é manipulação. A pessoa mexe no psíquico e manipula seu psíquico. Por isso que é bom a apometria, que abre o campo de visão. A apometria bem feita, é estudado, tem o lado da psicanálise, junto com a apometria, o lado holístico, ok? Trabalha com regressão, com toda a parte holística, para a pessoa se recompor novamente e continuar a evolução, a sua evolução espiritual. É muito importante isso, ok? Vamos lá então. Na questão 742, o que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a saciedade das paixões. Ter mais. Eu sou lindo e maravilhoso. Consegui. Vai lá e manda matar o outro presidente. Não consegue sentar numa mesa e conversar.
conversar. Aí depois se arrepende. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente porque ele lhe evita as causas e quando ela é necessária, ele sabe fazê-las com humanidade. Se Deus permite a guerra é porque dela o homem pode tirar lições valiosas através do livre-arbítrio. Quando a gente vem, ele nos dá o livre-arbítrio. Agora, depois vocês veem as consequências. Criou o mundo e colocou-nos. Só que a gente está fazendo tudo errado. O mundo está em pleno aquecimento. Há meses atrás, o Papa recebeu, ele ficou até adoeceu, eu sei, uma mensagem dos anjos falando. Se Deus permite a guerra, é porque dela o homem pode tirar lições valiosas através do seu livre-arbítrio. Através dos acontecimentos tristes das guerras, tivemos avanços sociais necessários. Você acha que pode uma coisa dessa? Com a guerra ter avanço. Isso está lá no livro. Está lá no livro de Allan Kardec. Né? Quer dizer que tem que, na questão 742, tem que ter guerra para ter evolução. Eu não entendo essas coisas. Não precisa de guerra. Nenhuma. Tem que ter entendimento entre as nações. Nós vamos ter uma crise alimentar. Eu falo de água potável e vocês não estão acreditando. Né? Quando foi falado aqui há meses de Centro-Oeste, que haveria um problema aqui no Brasil, está acontecendo, queimada. Você acha que queima sozinho? Quem é que está por detrás de tudo isso? Tem a mão do quê? De Deus? Jesus Cristo? Isso não tem nada a ver com isso, não. Então tem que avaliar. Se fala, se coloca uma pedra em cima e fica por aí. E a conta vai vir. As novas gerações, encarnações, vão pagar o que não está sendo feito adequadamente. Para visualizar. Os candidatos se falam, não tem programa de trabalho. Né? Tem que ter um programa de trabalho. O meu programa tem que estar registrado no cartório para que os administradores vejam, olha aqui, você falou que você ia fazer isso, fazer aquilo, que ia arrumar o problema lá no centro de São Paulo, que está horrível, como eles estão tudo lá dormindo na calçada, que, né, da água, do lixo, da saúde, de boca para fora. E aí depois vem a conta, certo? E a conta vem brava. As próximas encarnações que vão pagar por isso, mas eles estão espertos. Os jovens estão espertíssimos com a internet, os meios de comunicação. Não precisa nem jogar panfletinho na rua, porque quem fala assim que não pode jogar panfleto na rua, estava cheia de panfleto na rua. E quando chove, entope tudo onde que tem chuva, escoa, entope tudo. Então, mais dinheiro e mais manutenção. Crítica construtiva. Mais nada. As primeiras guerras que buscavam a liberdade dos povos oprimidos e até mesmo as guerras mais recentes que fizeram boa parte da humanidade repensar suas atitudes do tipo de sociedade que desejam se tornar. A guerra é permitida por Deus, livre-arbítrio,
para que possamos, através de nossos erros, compreender suas leis de formas mais claras. Deus permite a guerra? Deus permite tudo. Ele nos fez carne e espírito. Agora, nós estamos destruindo o planeta, né? Infelizmente. Né? Vamos repetir o trecho. A guerra é permitida por Deus para que possamos, através de nossos erros, compreender suas leis de forma mais claras, analítica e criteriosa. As burradas que são feitas, as coisas horrendas, destruindo o solo, jogando foguetes no céu, né? Na atmosfera, mudando tudo. Um monte de porcaria que está lá em cima, lá. Satélites, lixo, tem muito lixo, mas que não é esse lixo que se joga não, é lixo que fica lá os fragmentos, né? Que ficam lá. Isso é bom? Será? Ninguém explicou até agora de onde que veio a Covid e outras doenças que vão vir. Tem uma bactéria aí, né? A providência divina permite que sejamos atacados pelo mal que escolhemos para fazer. Perfeito? Para que possamos aprender a prática que aquela atitude deve ser extinta da sociedade cristã. Depois que fez a burrada, aí quer consertar, e às vezes nem dá o conserto. Muita gente morreram com o vírus do Covid, né? Muita gente foi embora. Né? Não vou falar, entrar em detalhes, né? Nem todo profissional da área da saúde estava pronto para receber o vírus do Covid. Muita gente não tinha o Covid e foi tratado como Covid e desencarnou. É fato. Percebemos que de alguns conflitos foram criados boas coisas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como as leis de guerra, a fim de evitar que os povos se destruam. Vamos continuar novamente no livro do Homem, lá de Allan Kardec. Questão 744. Qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária a liberdade e o progresso? Se a guerra deve ter efeito de alcançar a liberdade, como é que, frequentemente, ela pode ter objetivo e resultado de escravidão? Guerra, escravidão. É uma incógnita, porque as guerras que estão acontecendo... Isso aí é naquela época da França que ele escreveu essas coisas, né, Allan Kardec. Hoje as guerras é para expulsar mesmo o povo, porque ele quer a área, é a briga pelo pedaço da terra, não é nem mais a religião. Né? A religião de lado. Antigamente tinha, se matava em nome de... Né? Hoje não tem, hoje é o espaço. É o espaço, porque, inclusive aqui no Brasil, precisa ter um reforço das Forças Armadas e das fronteiras. Não estão fazendo a lição de casa aqui também. A conta vem. Eu estou falando, né? Perfeito? Vamos lá. Escravidão momentânea para cansar os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. Muito em cima, muito lá, como se diz, uma frase que está no ar. Escravidão momentânea para cansar os povos. Eu posso entender assim, fica se forçando a pessoa a sair do local para ir em outro local, aquele local que é a pátria, expulso para ir para outro local. Aí começa a distribuir em vários outros países, daqueles mais próximos, inclusive já estão vindo também para a América do Sul,
ok? É complicado essas coisas todas. Vou repetir, vamos ter um problema de alimento, de alimentação, água potável. Mas as pessoas não estão ali, não estão espertas em relação a isso. Ah, mas isso está... Né? Vamos ter aí agora em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, chuva. Cadê a manutenção? Estão brigando pelo poder. Tem que fazer a manutenção, que vai vir a cobrança. Uma porcaria de uma chuva já entope tudo, os carros ficam todos boiando. Então vocês vê direitinho quem vocês vão votar, tá? Todo programa de qualquer candidato, inclusive agora que vai ter em 2026, né, me parece, tem que ser registrado em cartório. Em cartório, colocado na mídia, nos jornais, nas revistas, que a pessoa vai fazer. Entendeu? Porque aí faz o impeachment. Olha, 3 itens você não fez, eu perdi meu carro, o outro perdeu, a cidade está submersa. Viu o que aconteceu no Sul? Eu tinha falado antes do Sul. Fiz muita oração para eles. E aí ficou. Será que eles estão fazendo a lição de casa agora? Porque senão, tá vindo mais aí. Ok? Questão 739. Nós estamos falando ainda de Allan Kardec ali, né? Ousado, né? A gente não pode... Há lugares que eu vou, aí eu falo assim, você pode ler um trecho, mas eu leio e falo o que eu entendo. Eles me dão bronca, eles não deixam falar. Eu sou peraí, um robô? Não, você tem que... O seu pensar, e tem que fazer com que os assistidos também falem o que eles pensam. Porque isso é o evangelho, não ficar lendo. Isso aqui é lá da França, na época de Allan Kardec, muitas coisas não servem mais. Não estão atualizados. Tem várias interpretações de vários escritores aqui. Como foi falado, eu fui numa casa, quase que... Né? É 1 minuto de amor, o resto de ódio. Né? Mas tem que dialogar e o pensar, porque isso, porque aquilo, não pode. Você não pode fazer isso. Então não é. Ok? Questão 739. Os flagelados destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta frequentemente só as gerações futuras vão sentir, que eu estou falando agora. Tudo que fizer agora, as próximas encarnações, gerações vão sofrer. Portanto, compreendemos com isso que Deus permite a guerra para que possamos evoluir enquanto sociedade durante o tempo que nos for necessário este tipo de flagelo acontecer. Permite, mas não faz a lição de casa. Né? Ele diz aqui no livro que Deus permite. Deus dá o livre-arbítrio de não fazer a guerra. Agora, o autor lá falou, né? Interpretou como que Deus permite isso, Deus permite aquilo. Deus é amor. Eu entendo que Deus não permite nada disso. Deus quer a paz no mundo. A conversação entre as nações. Então é meio complicado, né? Esses livros assim. Eu tenho aqui uma casa apométrica onde estuda tudo. É mesa branca? É umbanda? É candomblé? É evangelho? Evangélico? Catolicismo? É tudo. É isso tudo. Só que a gente tem que também falar que Deus permite a guerra. Tem algumas coisas que falam
bíblico que Deus destruiu aquilo lá. Eu não estava lá na época para saber. Entenderam, né? Então a gente tem que tomar cuidado que ser o mais sensato possível para que todo mundo tenha o direito ao sol e todo mundo tenha o direito de viver, né? Neste momento encarnatório. Se a gente vai voltar, com certeza iremos voltar. E quando a gente for, qual é, né? Aonde nós vamos estar no plano, né? Nesse plano. Nem todo mundo vai nos mesmos lugares, né? Portanto, compreendemos com isso que Deus permite a guerra para que possamos evoluir enquanto sociedade durante o tempo que nos for necessário este tipo de flagelo acontecer. Guerra dos 100 anos, guerra... Quem não senta não tem entendimento. Porque se sentar e ter o entendimento, olha assim, a guerra está aqui não tem. É o poder. Mas, e quanto às pessoas que fomentam as guerras, que se comprazem com isso, também estariam praticando a lei de Deus. A lei de Deus não tem a lei dos mandamentos? Não matais, não roubais, não cobiçar a mulher do próximo. O Espírito faz tudo isso um pouco pior ainda, né? Perfeito? Bom, não, Deus não encoraja a guerra. Ela é mera consequência da nossa natureza enrijecida no mal. Eu fui numa casa que eu falei, na hora que eu comecei, me apresentei e falei assim, aqui todo mundo é mal. Quase que eu apanhei. 1 minuto de amor, o resto de ódio. Falei, é normal. Porque a primeira palavra quando a gente vem aqui no mundo encarnatório é empurrar com a mão, não. E depois mamãe ou papai, mais mamãe. Eles ficaram doidos. Na hora que eu falei assim, que aquele rapaz que está lá na rua pedinte é de uma outra encarnação, ele está naquela situação. Quem sabe ele não tinha muito dinheiro e agora veio neste modo. Aí quase que eu fui exterminado. Que eu falei que ele tinha mais valor do que um que está lá dentro, lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa, de carrão importado. Quase que eu fui exterminado. 1 minuto de amor, o resto de ódio. Eu não posso fazer nada, né? Mas é egoísmo. Egoísmo é problema, né? Para toda situação, a providência divina tem uma solução perfeita que independe de atitudes que levam ao mal. Nós, em nossa imperfeição e nossa teimosia, que buscamos forças às situações a acontecerem à nossa maneira. Essa nossa ansiedade para estarmos certos e nosso orgulho em admitir nossos erros criam situações que levam às guerras, principalmente em esferas políticas e de poder. Aviso. Está em guerra, está estagnado. Não vão parar, momento espiritual não vai parar, de progresso, de tecnologia, para esperar que vocês parem de brigar. Ficam para trás. Então, entre o entendimento para retomar a economia destes países, inclusive o nosso aí, essa briga horrenda, para retomar, porque a coisa não vai ser muito boa, não. Vamos ter um problema, estou repetindo novamente, de fome, escassez de alimento, né? As geleiras estão dissolvendo rapidamente, os animais estão morrendo com as queimadas, que são 3 pontinhos, vocês sabem, né? Mais prova. Eles têm como provar. E eles ficam em silêncio. Vai fazer o quê? Está na mão de... É o poder. Né? Agora, se você votou, então a consequência está aí. Então receba aquilo que você votou. É assim que funciona. Né? É tudo pelo voto. Bom,
essa nossa ansiedade para estarmos certos e nosso orgulho em admitir nossos erros criam situações que levam às guerras, principalmente em esferas políticas e de poder. Essas pessoas transgridem a lei de Deus em benefício próprio. Não vou falar nome. Quem vê os meios de comunicação, com a internet, está tudo muito aproximado. Mas, como diz o Evangelho de Mateus, em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagarás o último ceitinho. Perfeito? É complicado esse negócio de falar de guerra, né? Olha, mais uma, eu estou falando muito do livro, né? Allan Kardec. Só que assim, eu estou atualizando os acontecimentos que eu tenho visto, que a gente tem debatido, né? Porque se for naquela época lá, serviu para aquela época. Só que agora a gente tem que, né, dar uma modernizada nisso tudo. O que serviu para eles não serve mais para nós. Evoluiu muito. Questão 745. Que se deve pensar daqueles que provocam a guerra em seu próprio proveito? Não vou falar novamente das pessoas lá fora, que não é para falar. Mas se é visto lá fora, ele tem que abaixar a bola e falar assim, bom, acabou, agora nós vamos conversar. Chega. Ele ainda vai ganhar um troféu ainda, para ter um entendimento. E parar, porque tem povos que tá fugindo, tá morrendo, os civis estão morrendo e não tem nada a ver com isso tudo. Querem paz, querem viver a vida dignamente com a família. É triste isso falar, né? Eu demorei para voltar no Evangelho, mas estou aqui novamente, né? Bom, vamos continuar. Eu ia falar mais coisas, mas é só sobre a guerra, senão fica muito longo, né? E fica cansativo. Esse é o verdadeiro culpado e muitas existências lhe serão necessárias, né? Quem é o mentor dessa guerra toda, né? Para expiar todos os assassínios de que tenha sido a causa, pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado para satisfazer sua ambição. Ai, eu não falo o nome. Estudando tal assunto, outra dúvida mostrada na introdução é se a guerra é um mal ocorrido do livre-arbítrio, seria condenado o soldado que, estando em uma guerra, mata o seu semelhante? Poxa, triste, fica doido. Seria aproximado às palavras de Jesus Cristo e do homem de Deus, né? São diferentes. E aí ele está matando, ele não está matando em nome de Jesus Cristo, ele está matando em nome de alguma coisa que ele chipou, quando fala chip, que colocou na cabeça e ele vai lá e mata, né? Vai lá e mata. Tem muitos que estão na guerra que ganham até salário para estar em guerra. Vive como profissão. Infelizmente. Bom, esta questão é muito importante, pois entramos no assunto seguinte do Livro dos Espíritos, que é o assassínio. No tópico abordado, entende-se que causar a morte de um semelhante é sempre um crime na lei de Deus, salvo em caso de força maior, onde o seu instinto de conservação compele a se agir de forma a preservar a sua própria existência. A pessoa está armada, vem uma pessoa entra dentro da sua casa, você tem uma arma, você vai morrer ou vai matar? Né? Não é complicado? Agora, na relação, na guerra, foi armada uma guerra entre uma administração onde colocou um monte de pessoas para brigar sobre um determinado assunto. Infelizmente, muitas pessoas, ou felizmente, não queriam ir, mas se não vai,
como dizer, vai e vai. É diferente de você ter a sua proteção dentro da sua casa, que entra uma pessoa para te assaltar, te roubar, destruir a sua família, e aí você tem que se proteger. Nos países da América do Norte tem muito armamento, lá é liberado. Aqui o nosso presidente quis liberar, né? E só que veio o outro e falou assim, vamos para o desarmamento. Mas pode-se ocorrer o desarmamento desde que o lado de proteção da sociedade seja 100%. Eu não estou falando de 90%. 90% não serve para nada. Tem um 10% que acontece. Então é assim, promessas, promessas e promessas. E aí se vota e não acontece nada. Por isso que tem que estar... Tem um plano de governo? Eu não posso falar de um outro candidato que eu conversei com o presidente do partido. Aí eu comecei a conversar com ele e ele não escutou-me mais, né? Porque eu estava falando com ele sobre, e eu sei que eu estava falando com o presidente do partido. E aí ele não me escutou mais, colocou os pés pelas mãos e a mentira não vinga. Não vinga. Deu no que deu. Mas é assim, se não foi, porque Deus não permitiu. Aí, neste caso, sim, e a espiritualidade não permite. Não permite. E aí vamos ver o que vai acontecer. Então, saiba direitinho o que você vai fazer no dia das eleições, para depois me chorar. Parece que está tendo uma eleição para um presidente da República e é prefeito. Estão medindo forças. Eles deveriam recuar e deixar só eles disputarem. Só eles. Mas isso não aconteceu. Estão medindo forças e isso é triste para a nação. Precisa, sim, olhar para dentro do país e incentivar, dar condição para as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Precisa dar condições para eles, colocá-los nas fronteiras do nosso país. Se eu estou falando isso porque alguém falou para mim, e é uma mulher, que não é mais deste mundo. Então a conta vem, porque está tendo muita interferência em outro. Nem tudo pode ser falado, mas está tendo. Vamos continuar e vou finalizar com a Ave Maria, tá bom? Durante uma guerra, o soldado está sob o comando de algum responsável e encontra-se numa situação delicada. Acabei de falar. Se mata, estaria transgredindo a lei, mas se morre, por que não se defender? Não estaria praticando suicídio indireto? Percebemos como é uma situação complexa e que uma simples resposta não tem como abranger toda a gama de variantes de cada caso. O Livro dos Espíritos, em sua pergunta 749, evidencia esta situação em termos gerais, como no trecho destacado abaixo. Na questão 749, olha, está vendo que eu estou, né? Não foi feito por mim este texto, eu escolhi, né? Foi uma outra pessoa, e eu estou falando para vocês para falar um pouquinho da guerra, para ver se eles, do outro lado, vai estar em inglês, né? Embaixo, vão parar para que vocês retomem, né, o progresso, evolução, né? Que não é assim que funciona. Questão 749. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? É uma pergunta. Não.
quando ele é constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que cometa, a ser-lhe-á levado em conta o sentimento da humanidade. Ai, não aguento umas coisas. Lendo a resposta trazida pelos Espíritos, concluímos que o assassinato em si não é o problema numa situação de guerra, e sim uma intenção por trás daquele ato. Intenção colocada sempre por um maior para falar, olha, precisa a gente avançar, né? Não se mata mais em nome da religião, estou falando. É por interesses, outros tipos de interesses. Infelizmente, se foi praticado com crueldade e prazer e se foi praticado pela simples necessidade de sobrevivência do indivíduo. Aí, antes de matar, vai lá e pega a faca, enfia na barriga, corta a perna. Aí depois que fez a pessoa sofrer demais, aí vai lá e dá um tiro no coração. É isso que ele está querendo dizer aqui no livro, né? É triste tudo falar uma coisa dessa, né? Questão 747. O assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos. Deus é justo, ele julga mais a intenção do que o fato. Deus não permite tirar a vida. Se ele nos deu a vida, não tem entendimento entre as nações. Se a guerra é algo consequente ao nosso grau de adiantamento, é certo de que ela irá um dia desaparecer de nossa vivência conforme formos evoluindo com a sociedade. Isso vai demorar muito. Porque às vezes o espírito evolui tanto que ele sobe em cima de um pedestal e aí ele acha que é dono de tudo. Aí ele fala assim, bom, agora eu sou dono de tudo, eu quero a outra nação lá. Ele vai lá para outra nação e faz todo mundo correr aqui, porque agora nós somos donos. Vai lá e joga uma guerra de bicho lá, biológica lá, sei lá o que é. E que não vem de cima também, essas queimadas aí, da onde que vem, gente? Da onde que vem essas queimadas? Da onde que vem? Né? Se a mata é fechada, da onde que vem? Tal fato é expresso pelos Espíritos na pergunta 743 do Livro dos Espíritos. Está ultrapassado. Eu vou reunir aí o pessoal aqui e vou fazer um outro Livro dos Espíritos. Atualizar isso aí, porque senão não dá. Serviu para Allan Kardec, mas as coisas mudou muito. Né? Mas sempre com a Bíblia do lado, falando. Né? Tem aquelas passagens de Jesus, das guerras lá também, que não nos serve mais. Se ganha muito dinheiro em cima disso. Que fulano fez isso, que fez aquilo, aí depois passa a maquininha. Aliás, tem um code aí para ajudar a casa. Certo? Infelizmente. Se quiser ajudar, ajuda. Se não quiser ajudar, também não ajuda. Não é obrigado. Mas eu não pego maquininha e fico empurrando na cara das pessoas, não. Porque eu já presenciei e passei por isso. Né? Aí começa a inventar um monte de história lá, não tem nada a ver. Perfeito? Questão 743. A guerra desaparecerá algum dia da face da Terra? Difícil. Difícil por causa do entendimento. Né? Se para de produzir um tipo de um bem X para produzir um outro tipo de bem Y. O que é esse tipo de bem Y? Vamos pensar a respeito. Vamos lá. A guerra desaparecerá? Ele diz aqui no livro que sim, né? Segundo aí, nós estamos no fim dos tempos, né? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Deus dá o livre-arbítrio e o homem com um, a outro acaba de se matar o outro, começa a inventar mentira para se prevalecer, roubar aquilo que nem dele é, que não trabalhou para ter, mas quer. É o caso de ir para um outro lugar, para ter aquilo que, né?
fome que nós vamos ter. Né? Praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Está falando que se, né? Que vai acabar e os povos serão irmãos. E utopia. Né? O Papa, que é o maior, que ele teve sim uma mensagem e ficou doente. Ele teve uma mensagem dos anjos sobre o final dos tempos. O Papa teve. O Papa Francisco teve uma mensagem. Certo? Ficou doente, deu uma caída. Olha, não está fácil para ele, porque ele é o soberano perante a Igreja Católica. Não precisava nem colocar a Igreja Católica. A religião, ele é o porta-voz. Entendeu? Sempre o melhor. Sempre o melhor. E está difícil para ele. Né? Porque apareceu diversas outras denominações que se fala em nome de Jesus. Se prega em nome de Jesus. E aí? Estão enriquecendo. Ah, mas a Igreja Católica é rica e maravilhosa. Vai entrar, já vou falar para vocês, um Papa que vai dar uma bagunça depois desse, tremenda, sobre a riqueza, vai ser contra a riqueza do ouro das igrejas. Aí você vai ver o que vai acontecer. Porque Jesus era assim. Né? Entrega total. Né? Portanto, precisamos entender que a guerra é a consequência de nossos predominantemente irracional da força e a fuga da razão diante da emoção. Emoção, está na questão 700, emoção de querer matar, tirar a vida do outro, fazer o outro pegar a família toda e sair correndo para outro país, enxotado de dentro da própria casa, como se fosse um invasor. Isso é errado. Isso não é certo. Ah, não acredita em espírito. Mas você que não acredita em espírito, tem que começar a repensar o seu modo de agir. Né? O que te sustenta essa carne? Não é um espírito? Então, melhor estudar um pouquinho mais sobre espiritismo. Né? E eu falar mais coisas, mas tem muito. E aí no próximo vídeo vou abrir mais assuntos que esses meses que eu não editei, para vocês saberem o que a gente está discutindo aqui. Quarta-feira tem o Evangelho. Certo? Ok? Então vamos continuar para finalizar. Se mata pela emoção, não pelo ego. A emoção não deixa de ser uma emoção, o ego, né? Tal situação é devido ao fato de estarmos ainda em um degrau de evolução cuja razão ainda é muito material e pouco depurada. Verdade. Nesse ponto ele acertou. Certo? Você está de um carrão importado, uma bela casa, entra lá um bandido lá e... Né? Tem que andar com segurança. Ou aquele que é rico, milionário, faz besteira, quer ficar mais rico ainda, mas a cobrança vem. Vem árdua a cobrança. Conforme formos evoluindo e nos vendo como irmãos em Cristo, passaremos a negar tais atitudes que farão, né? Que farão a lei de Deus, né? A lei de Deus. Até lá, espiritualmente, nos auxiliará a tirar o melhor proveito
de cada situação vivida durante nossa jornada rumo à perfeição e à moral. Fé e coragem, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, inclusive a mim, né? Porque a gente vê as guerras lá fora, mas isso não quer dizer que pode respingar alguma coisa aqui neste país. Porque ocorre o serviço de inteligência, e o serviço de inteligência, né, está em todos os países. Então, e com esse negócio da internet, a globalização está tudo muito próximo, né? Depois eu vou fazer mais textos, é muita coisa, tem muita coisa que a gente está falando no Evangelho. E assim, precisa dar uma olhada nesse livro do Allan Kardec, Crítica Construtiva. Por que servia para eles? Hoje não serve mais. É fato, né? E depois vou falar do Novo Testamento e o Velho Testamento. E controvérsias, o Novo Testamento trabalha de uma forma assim, totalmente aquém aquilo que Deus, né? Que Deus nos trouxe, né? No Novo Testamento se fala muito em obter, entendo isso, né? Várias denominações estão enriquecendo e não estão devolvendo aquilo que enriquece. Está na hora de devolver para o povo. Uma crítica construtiva. No começo, o nosso ministro da Fazenda falou que, me perdoe, sobre os impostos, né? Aí bateu na cangaia de alguém e aí falou assim, ó, não mexe lá, porque eles estão mais interessados em obterem os votos do que fazer para os povos, né? Para ajudar as pessoas. Então, isso aí em relação ao imposto, isso não vai acontecer nunca, infelizmente. Infelizmente. Tem que ter uma pessoa assim mais centrada para que isso aconteça. Há muito interesse, infelizmente. Vamos rezar por isso, para que as coisas modifiquem. Triste demais. Muito triste. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Tem um code lá que vai ter do lado direito, se quiser ajudar a casa, ajuda. Os trabalhos é de quarta-feira, às 18 horas, tem o Evangelho. A casa é pequena, mas o trabalho é diferente aqui dentro desta casa. Fiquem com Deus. Amém.